Em 3 de setembro de 2025, a China exibiu ao mundo armas que os Estados Unidos não conseguem interceptar. Mísseis que voam a Mach 8, 8 vezes a velocidade do som, tão rápidos que sistemas de defesa americanos ficam cegos. Enquanto os Estados Unidos ainda testam protótipo, a China já possui o arsenal hipersônico mais avançado do planeta, totalmente operacional. E hoje vou revelar exatamente como a China conseguiu essa vantagem militar que está mudando o equilíbrio de poder global. A maior parada militar da história chinesa aconteceu em Beijing, marcando 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Mas não foi uma simples celebração histórica. Com Vladimir Putin e Kim Jong-un ao lado de Xi Jinping, a China mostrou ao mundo, e especialmente aos Estados Unidos, que a corrida armamentista hipersônica já tem um vencedor. Foram exibidos mísseis balísticos intercontinentais, drones submarinos autônomos e o destaque: uma família completa de mísseis hipersônicos que podem atingir alvos a milhares de quilômetros em questão de minuto. Sistemas que a inteligência militar americana vem monitorando com preocupação crescente. Apenas 26 dias depois, em 29 de setembro, a China testou um novo ICBM com tecnologia hipersônica Boost Glide em trajetória deprimida. Um tipo de lançamento que torna o míssil ainda mais difícil de detectar e interceptar. Vamos aos fatos técnicos que tornam essas armas tão perigosas. Começando pelo DF-17, o míssil operacional que mantém generais americanos acordados à noite. Operacional desde 2020, o DF-17 atinge velocidades entre Mach 5 e Mach 8. Isso significa de 6.125 a 9.800 km por hora. Seu alcance de 1.800 a 2.500 km cobre toda a região do Indo-Pacífico. Mas velocidade não é tudo. O DF-17 usa um veículo planador hipersônico que manobra durante o voo. Sistemas de defesa antimíssil tradicionais calculam trajetórias balísticas previsíveis. O DF-17 muda de direção, tornando cálculos de interceptação praticamente impossíveis com tecnologia atual. Agora vamos ao DF-61, a nova geração. Revelado pela primeira vez na parada de setembro, o DF-61 é um ICBM de alcance superior a 15.000 km, com capacidade nuclear. Pode atingir qualquer ponto dos Estados Unidos continentais. A tecnologia Boost Glide permite que ele entre na atmosfera em ângulos imprevisíveis, evitando radares de alerta precoce. Temos também o Goschoagyo-21, a ameaça naval. Lançado de Destroyers Type 055, o Bijo-21 é projetado especificamente para destruir porta-aviões americanos. Velocidade hipersônica combinada com capacidade antinavio cria o que militares chamam de assassino de porta-aviões. Um único Udo-21 pode inutilizar um porta-aviões de 13 bilhões de dólares. E não podemos esquecer do DF-26, o Guam Killer. Apelidado pelos próprios chineses de Guam Killer, o DF-26 tem alcance de 4.000 km, cobrindo a base militar americana em Guam, peça fundamental da estratégia dos Estados Unidos no Pacífico. Pode carregar ogivas convencionais ou nucleares. A diferença crítica: todos esses sistemas estão operacionais, não são protótipos, estão implantados, tripulados e prontos para uso. Se você quer entender conflitos militares com essa profundidade, se inscreva no canal porque publico 3 análises por semana sobre geopolítica e estratégia militar que a mídia tradicional não explica. Agora a pergunta que você está fazendo: e os Estados Unidos? A maior potência militar do mundo não tem resposta? A resposta é brutalmente simples: não, não ainda. O programa AGM-183A ARRW foi cancelado após falhas em teste. O LRHW, ou Long Range Hypersonic Weapon, ainda está em desenvolvimento com previsão operacional para 2026 ou 2027. O HACM, Hypersonic Attack Cruise Missile, está em fase de teste sem data de implantação. O resultado? Nenhum sistema hipersônico americano está operacional. Enquanto a China testou centenas de mísseis hipersônicos na última década, os Estados Unidos testaram menos de uma dúzia. O Departamento de Defesa admite publicamente que está 5 a 10 anos atrás da China nesta tecnologia. Por que a China venceu esta corrida?
Primeiro, investimento massivo. A China despejou recursos ilimitados em pesquisa hipersônica desde 2010, enquanto os Estados Unidos focavam em guerras no Oriente Médio e Afeganistão. Segundo, túneis de vento. A China construiu os maiores e mais avançados túneis de vento do mundo para testar a aerodinâmica hipersônica. Terceiro, ausência de burocracia. Enquanto projetos americanos passam anos em comitês do Congresso, a China testa, falha e adapta em velocidade recorde. Mas qual é o impacto estratégico real dessas armas? Vamos ao que realmente importa. Taiwan é o cenário número 1. Com mísseis hipersônicos, a China pode neutralizar bases americanas no Japão, Coreia do Sul e Guam antes que os Estados Unidos consigam responder a uma invasão de Taiwan. O tempo de resposta americano, que antes era de horas, agora é de minuto. Isso muda completamente o cálculo estratégico. No Mar do Sul da China, porta-aviões americanos, a principal ferramenta de projeção de poder dos Estados Unidos, agora são alvos vulneráveis. Um porta-aviões precisa ficar a pelo menos 2.000 quilômetros da costa chinesa para estar seguro. Isso limita severamente sua eficácia operacional. A dissuasão nuclear também mudou. Mísseis hipersônicos podem carregar ogivas nucleares e são praticamente impossíveis de interceptar. Isso quebra a doutrina de destruição mútua assegurada que manteve a paz nuclear por 70 anos. Se uma das partes pode atacar sem medo de retaliação, o equilíbrio colapsa. E tem mais. A corrida armamentista está apenas começando. A Rússia também possui sistemas hipersônicos operacionais, como o Qinzhao e o Avangard. A Coreia do Norte está desenvolvendo sua própria tecnologia. O Irã anunciou teste. Estamos entrando em uma nova era de proliferação de armas estratégicas. Os Estados Unidos estão respondendo. O Pentágono acelerou programas hipersônicos com orçamento de 15 bilhões de dólares até 2027. Estão desenvolvendo sistemas de defesa baseados em lasers e interceptadores de alta velocidade. Mas a realidade é dura. Levar um sistema da prancheta à operacionalidade leva de 10 a 15 anos. A China tem essa vantagem, agora. Então, o que isso significa para o equilíbrio de poder global? Significa que a hegemonia militar americana no Indo-Pacífico está sendo desafiada de forma sem precedentes. Significa que Taiwan está mais vulnerável do que nunca. Significa que aliados americanos como Japão, Coreia do Sul e Filipinas precisam recalcular suas estratégias de defesa. A China não está apenas desenvolvendo armas, está redesenhando a arquitetura de segurança da região mais importante do século XXI. E está fazendo isso enquanto os Estados Unidos ainda tentam entender como responder. Aqui está a verdade que poucos analistas admitem. A janela de oportunidade para a China agir sobre Taiwan está aberta agora. Nos próximos 3 a 5 anos, antes que os Estados Unidos desenvolvam contramedidas efetivas, a superioridade hipersônica chinesa é absoluta. Isso não significa que uma invasão é iminente, mas significa que Xi Jinping tem as ferramentas militares necessárias se decidir agir. A Índia está observando tudo isso com extrema preocupação. Com fronteiras disputadas no Himalaia e crescente rivalidade estratégica, Nova Delhi sabe que pode ser o próximo alvo dessa tecnologia. Por isso está acelerando parcerias com Estados Unidos, Japão e Austrália no Quad, a Aliança de Segurança do Indo-Pacífico. A Austrália, que assinou o Pacto AUKUS com Estados Unidos e Reino Unido para adquirir submarinos nucleares, agora percebe que submarinos podem não ser suficientes. Mísseis hipersônicos podem atingir bases australianas antes que submarinos sequer saiam do porto. E o Brasil? Embora distante geograficamente, o Brasil precisa prestar atenção. A China é nosso maior parceiro comercial. Qualquer conflito no Indo-Pacífico que envolva bloqueios navais ou sanções econômicas impactaria diretamente nossa economia. Além disso, a tecnologia hipersônica eventualmente chegará à América do Sul, seja por venda, transferência ou desenvolvimento próprio. Vamos falar de números concretos do que está em jogo. Um porta-aviões americano classe Gerald Ford custa 13 bilhões de dólares e leva 5 anos para construir. Um míssil hipersônico DF-21D custa aproximadamente 10 milhões de dólares. A matemática é brutal.
Por menos de 0,1% do custo, a China pode destruir o ativo militar mais poderoso dos Estados Unidos. As bases americanas em Okinawa, no Japão, abrigam 30 mil militares e centenas de aeronaves. Estão a apenas 600 quilômetros da China continental. Um ataque hipersônico coordenado poderia neutralizar essas bases em menos de 10 minutos, o tempo que levaria para os Estados Unidos detectarem, decidirem e responderem seria insuficiente. Guam, a fortaleza americana no Pacífico, está a 3 mil quilômetros da China. Parecia segura, mas o DF-26 cobre essa distância em menos de 15 minutos. A base, que deveria ser o ponto de reforço para qualquer conflito no Indo-Pacífico agora, é vulnerável no primeiro minuto de guerra. Isso cria o que estrategistas militares chamam de dilema do uso ou perda. Se os Estados Unidos souberem que um ataque chinês é iminente, precisam usar seus ativos antes de perdê-los. Isso aumenta drasticamente o risco de escalada acidental. Uma crise pode virar guerra total em questão de horas, não dias. A resposta americana está vindo, mas é lenta. O programa Dark Eagle, o primeiro sistema hipersônico terrestre americano, deve ficar operacional em 2026, mas será implantado em pequenos números inicialmente. A China já tem centenas de mísseis operacionais. A paridade está a pelo menos uma década de distância. Os sistemas de defesa também estão atrasados. O programa Glide Phase Interceptor, projetado para derrubar mísseis hipersônicos, não estará pronto antes de 2030. Até lá, a vulnerabilidade americana é total. É como entrar em uma luta de boxe com as mãos amarradas. Então, qual é o cenário mais provável para os próximos anos? A China continuará expandindo seu arsenal hipersônico, testará novos sistemas, aumentará alcance, melhorará a precisão. Os Estados Unidos correrão para alcançar, mas a física e a burocracia trabalham contra eles. Enquanto isso, a tensão sobre Taiwan aumentará. Xi Jinping declarou publicamente que a reunificação com Taiwan não pode ser adiada indefinidamente. Com 72 anos em 2025, ele sabe que seu legado histórico depende dessa questão. E agora, pela primeira vez, ele tem as ferramentas militares para agir com chance real de sucesso antes que os americanos possam intervir efetivamente. Isso não é ficção científica, não é especulação alarmista. São avaliações de inteligência americana, análises do Pentágono e declarações públicas de generais. O almirante John Aquilino, comandante do Indo-Pacífico, disse ao Congresso americano que a China poderia tentar tomar Taiwan antes de 2027. Não é coincidência que essa data coincida com o período de máxima vantagem hipersônica chinesa, mas tem um fator que complica tudo: armas nucleares. Tanto China quanto Estados Unidos são potências nucleares. Qualquer conflito direto carrega o risco de escalada nuclear. Os mísseis hipersônicos chineses podem carregar ogivas nucleares ou convencionais. Em uma crise, como os Estados Unidos saberiam qual tipo está sendo lançado? Essa ambiguidade é perigosíssima. A doutrina nuclear chinesa sempre foi de não uso primeiro. Mas em 2024, analistas detectaram mudanças sutis na retórica oficial. A China está construindo centenas de novos silos de mísseis nucleares, está expandindo seu arsenal de 350 ogivas para potencialmente 1.500 até 2035. Isso sugere uma mudança estratégica fundamental. Os Estados Unidos, por sua vez, estão atualizando sua tríade nuclear. Novos bombardeiros B-21, novos submarinos classe Columbia, novos ICBMs Sentinel. Mas essas armas são projetadas para dissuasão, não para uso. O problema é que mísseis hipersônicos borram a linha entre armas convencionais e nucleares. Então, para resumir tudo, a China venceu a primeira fase da corrida hipersônica. Tem sistemas operacionais, testados e implantados. Os Estados Unidos estão correndo para alcançar, mas levará anos. Essa janela de vulnerabilidade cria o período mais perigoso para a estabilidade no Indo-Pacífico desde a Guerra Fria. Taiwan está no centro dessa tempestade. Aliados americanos estão recalculando suas apostas. A arquitetura de segurança que manteve paz relativa por 70 anos está sendo desafiada. E tudo isso está acontecendo agora. Em 2025,
não em algum futuro distante. Se você quer entender para onde o mundo está indo, se inscreva no canal agora, porque essa é a análise mais importante que você vai assistir este ano. E deixe nos comentários, você acha que a China vai tentar tomar Taiwan nos próximos anos? Ou a dissuasão nuclear ainda funciona? Quero saber sua opinião. Até o próximo vídeo.